Com certeza, Vicente. Esse fato veio à tona em Patos com os fatos políticos que envolveram as candidaturas femininas do MDB na cidade de Patos. Nós dialogávamos sobre isso, eu e você e eu lhe explicava o que direi agora. Veja só, a Lei 9.504, que é a denominada Lei das Eleições, em seu artigo 10º, parágrafo 3º, ela determina que cada partido político deverá reservar obrigatoriamente 30% para cada sexo. Não é só para o sexo feminino, como as pessoas entendem, é para cada sexo. Mas, como historicamente há uma restrição das candidaturas das mulheres, ou havia pouco incentivo à candidatura das mulheres, hoje se subtende que essa denominada cota de gênero, ela se refere às candidaturas femininas. E os partidos devem, obrigatoriamente, reservar 30% dessas candidaturas às candidaturas femininas. Esse é o primeiro passo. Essa Lei 9.504, ela foi alterada, certo? Em 2009, pela Lei 12.034, que passou a exigir a denominada cota de gênero. Esse é o primeiro passo para que as pessoas entendam. Agora, em 2024, em maio de 2024, ou seja, na véspera das eleições, o TSE editou a súmula número 73, que regulamenta exatamente o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9.504. E o que é que diz a resolução 73 do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral? Ela prescreve o que essas candidaturas femininas devem obedecer para que não haja fraude à cota de gênero. Ou seja, é uma resolução atualizada deste ano para as eleições deste ano e eleições futuras, que, repito, regulamenta a lei de 2009. E ela exige, entre outras coisas, alguns requisitos. As candidatas não podem ter votação zerada ou inexpressiva, não pode haver prestação de contas padronizada ou zeradas, ou ainda ausência de movimentação financeira nas contas dessas candidatas. E também deverão haver efetivos atos de campanhas e a não promoção de candidatos de terceiros. O que eu quero dizer com isso? Aliás, o que a súmula 73 quer dizer com isso? Quer dizer que, além de se obedecer à cota de gênero no momento do registro das candidaturas, as candidaturas femininas devem necessariamente obedecer esses requisitos. Ou seja, a resolução requer o mais e não menos. O que seria o mais? A realização de campanha, votações expressivas, prestação de contas, movimentação na conta específica, enfim, todos os atos concretos de campanha têm que ser necessariamente praticados por esses 30% reservados a cada sexo. No caso, como nós estamos falando, a cota feminina, a cota de gênero feminina. Repito, a lei requer o mais, a lei requer efetivamente a participação dessas pessoas, a participação feminina. Mas se diz, ora, mas o DRAP já foi deferido. Já se há um trânsito em julgado do DRAP, que é o documento de regularização de atos partidários. Mas a própria resolução número 73 diz que a fraude à cota de gêneros implicará cassação do DRAP e a cassação dos diplomas dos eventuais eleitos, assim como a inelegibilidade daqueles que tenham participado dessa fraude à cota de gênero. Tudo isso é averiguado em sede de AIGE, que é a denominada Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Esses votos, a anulidade dos votos, a cassação do DRAP, a cassação dos diplomas e a anulidade dos votos, o que fará com que deverá haver uma nova recontagem dos votos. Doutor Alexandre, a principal alegação dos envolvidos é que justamente não teria a obrigação de substituição de candidatos, ou seja, ou desistência para que atingisse a cota de gênero, porque o prazo de substituição já havia findado, e aí não teria essa necessidade de haver outras desistências de homens dentro da chapa para atender a cota de gênero. Esse argumento se sustenta? Não se sustenta, até porque eu volto
a redação da súmula 73 do TSE de maio de 2024, que diz que esses fatos serão apurados e, de acordo com a prova, deverá haver a cassação, se a ação for procedente, a cassação do DRAP, dos diplomas, né, e a nulidade dos votos. E por que esse argumento em si, nesse caso específico, não se sustenta? Porque os fatos que rodeiam as candidaturas femininas do MDB são graves. Nós tivemos 6 renúncias de candidaturas femininas. 7 renúncias de candidaturas femininas. Certo que uma renunciou para ser candidata a vice-prefeita. Não é isso? Só que as outras 6, apesar de ter havido uma substituição, é necessário saber qual foi o motivo da renúncia. As que as substituíram praticaram efetivamente atos de campanha, possuíram movimentação bancária, utilizaram recursos públicos, tiveram votação expressiva, ou pediram votos para os candidatos, ou não tiveram efetiva campanha, ou não movimentaram a conta, ou tiveram prestação de contas padronizadas. Todos esses fatos, ao meu ver, são fatos graves que devem ser apurados em sede de AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que poderá sim ensejar a cassação do DRAP. Repito, se diz, não, mas o DRAP estava perfeito. Ora, a própria súmula diz que a fraude à cota de gênero implicará a cassação do DRAP. Você, cidadão eleitor, telespectador ouvinte, pode agora acessar no Google e colocar súmula 73 do TSE. Vai lá aparecer as consequências quando se comprova a fraude à cota de gênero, que uma delas é a cassação do DRAP. Pensar em sentido contrário seria uma forma muito fácil de burlar a lei. Veja só, Vicente, você preenche o DRAP com a cota de 30%, após o deferimento do DRAP, todas renunciariam. Todas renunciariam às candidaturas femininas e não se teria problema, porque mas no momento do DRAP, o DRAP foi deferido, nós tínhamos os 30% necessários para se obedecer à cota de gênero. Não, assim seria fácil, seria uma forma fácil de burlar. A lei ela requer não só o preenchimento formal das 30 vagas, como materialmente o efetivo exercício dos atos de campanha eleitoral por essas pessoas. Ou seja, a obrigação do partido é chegar até as eleições cumprindo o que determina a lei da cota de gênero, 30 mais 70. Exatamente isso. Você foi pontual, como sempre preciso. A lei requer, exige, aliás, que os partidos cheguem até a data das eleições com os 30% preenchidos e que essas pessoas referentes à cota de gênero tenham efetivamente praticado os atos de campanha. Repito, prestação de contas, votação expressiva, atos de campanha, não tenham pedido votos para terceiros e, enfim, todos os requisitos que são impostos, digamos assim, aqueles que pertencem aos 70%, no caso aos homens, as mulheres também têm que obedecer. Doutor Alexandre, esse argumento, esse que você nos põe, né? Ele já tem jurisprudência em outras instâncias como TRE, TSE, decisões que levam justamente a sustentar a base desse argumento? Só no ano de 2023 o TSE cassou, salvo melhor juízo, eu posso estar enganado com o número, 64 DRAPs no país. Esse ano, até poucos dias, nós já tínhamos 20 julgados do TSE nesse sentido. E por fatos mais brandos, mais leves do que isso. Eu repito, foram 6 renúncias de mulheres. 6 que devem ser investigadas e, ao final, julgadas. Quem pode ingressar com a ação? Quem possui legitimidade para propor essa ação? O Ministério Público Eleitoral, os candidatos, as coligações, as federações e os partidos políticos. O prazo para se ingressar com essas ações é até a diplomação dos eleitos. Ou seja, chegar às eleições com 8 homens e 2 mulheres não atende à cota de gênero, já que é 80-20%. No caso são 10. 8 homens com 2 mulheres, 10, 30%, 3. Teriam que ter 3 mulheres. Então, no caso, é um caso nítido, claro, explícito, cristalino de violação à cota de gênero. Ou seja, além de não ter obedecido a cota mínima de 30%, nós temos anteriormente esse fato. 6 renúncias. E aí tem que se averiguar se essas candidatas que substituíram preencheram os requisitos exigidos, repito, pela súmula de fácil acesso na internet, que é a súmula 73 do TSE, que prevê explicitamente a cassação do DRAP.
Ou seja, não se adianta se dizer, mas o DRAP foi deferido. Ora, a própria súmula prevê a cassação do DRAP. A questão é bem pacífica.